Alô? Tá bom, né? Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Mais um domingo. Queria sempre agradecer a presença de todos, porque o aprendizado não é só pessoal, mas é para todos nós, né? Nós aproveitamos sempre o começo dos trabalhos também, porque a gente tem um trabalho trimestral em que a gente distribui cestas e a gente sempre gosta de passar aqui. Para quem puder ajudar, a gente sempre agradece muito as pessoas que sempre colaboram com a casa, tá? Nesse momento, a gente está precisando de arroz, óleo, macarrão, sal, farinha. Quem puder ajudar, a gente sempre vai agradecer muito, e agradece sempre, porque esse trabalho é contínuo e a gente sabe que as pessoas, de modo geral, e Jesus, na época, se a gente for lembrar, ele antes de começar a falar alguma coisa, ele sempre alimentava as pessoas. Por quê? Primeiro o material, né? A pessoa se alimentava e depois ela ia para o espiritual, ia escutar alguma coisa. Tem gente que realmente que não tem um básico. Como é que a gente quer muitas vezes falar, tem que mudar a cabeça se não alimentar o estômago? Então sempre começa pela alimentação. A gente sabe dessa necessidade que temos ainda nesse mundo aqui nosso. Então a gente sempre pede e agradece. Então vamos agora nos preparando. Então elevemos o nosso pensamento. E antes de mais nada, a gente sempre pede também de oração para desligar ou pôr no vibrador o celular, tá? Por causa da palestra. Então elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo esse momento, que todos nós tenhamos dentro da nossa condição, dentro dos nossos princípios básicos, a condição necessária de captar o melhor do que escutarmos, do que vivenciarmos no dia de hoje, para que cada um de nós possa usar no seu dia a dia como exemplo vivo do aprendizado, para que eu, aquele que está do meu lado, todo mundo possa usar o seu melhor na sua casa, com seus familiares, no trabalho, na via pública. Que possamos cada um de nós ser luz divina em exemplos diários de amor uns com os outros. Que assim seja. Hoje nosso convidado é o Marcos, que falar a preleção de hoje. Um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Então, os temas que são abordados, nós devemos sempre... são temas para nós fazermos reflexão, pensar um pouco, né? Se a gente não pensar na vida, o sentido dela, nós vamos ficar cada dia mais, cair mais em tristezas, em depressão na vida. Porque se a gente não vê um sentido para ela, um motivo, nós vamos começar a entrar numa situação de saber por que eu passo por tanta dor. Vamos entrar no processo, né, de realmente entrar dentro dessa situação de angústia das coisas, que nós não vemos respostas. Então é importante a gente refletir nas coisas. O Espiritismo, ele trouxe para nós uma situação muito interessante de conhecimento, os Espíritos passando para nós conhecimento do sentido da nossa vida, né? Por que estamos aqui? Por que passamos por uma coisa ou outra? Né? Por que às vezes entramos numa dificuldade? Por que passamos por inúmeras coisas na vida? Né? Qual o sentido de tudo isso? O que representa para nós tudo isso? Aí a gente vai vendo o sentido das coisas. Quando a gente vai vendo o sentido das coisas, nós vamos sentindo mais fortes, mais tranquilos. Apesar de estarmos passando por uma situação difícil, uma situação às vezes complicada, mas a gente sente-se mais forte, né? Porque sabe que aquilo tem um motivo, um porquê. Bom, antes de dar, já estou dando continuidade, mas deixa eu só falar uma coisinha só. Quem quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer, tá bom? Não precisa esperar nada, não, é só levantar a mão e a gente conversa. É bom a gente interagir às vezes. E quando der aqueles 5 minutos, você fala para mim lá também. Então, quem quiser falar qualquer coisa, pode falar, é importante a gente conversar, né? Assim que se aprende as coisas, ninguém é o dono da verdade nesse mundo, mas nós temos que refletir e pensar. A gente vai chegando em determinados pontos, e isso que interessa para nós. Nós estamos num mundo, diz os Espíritos, um mundo de provas e expiação, né? Todos sabem o que é provas e expiação? Alguém sabe o que é provas?
Provas são situações de aprendizado. Né? Deus dá para nós momentos de aprendizado. Porque se todos nós, nas nossas preces, queremos o quê? Tranquilidade, paz. Né? Nós queremos que a nossa vida seja tranquila. Né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, olha, eu não queria ser rico. Eu só queria ter uma casa, dinheiro para pagar minhas contas, bom relacionamento. Ele queria tudo na realidade, né? Então, mas se nós entrarmos nesse processo tranquilo da vida, que todo mundo quer, boa saúde, tranquilo, dinheiro, facilidade, tudo tranquilo, nós entramos um certo conforto da vida que a gente não aprende muita coisa. Pode ter certeza. Nós vamos aprender realmente, vamos abrir os nossos olhos para poder querer entender, conhecer mais coisas nas horas das aflições. Nas horas das dificuldades, onde a gente vai atrás, vai tentar buscar alguma coisa. O que será que está acontecendo comigo? Eu preciso entender isso. Né? A hora que parece que a vida, parece que puxa o tapete da gente. E a gente acorda e fala, nossa, aconteceu isso comigo, estava tudo tão bom, tudo tranquilo, e agora aconteceu isso comigo? Aí a gente vai em busca de uma coisa. Esses mecanismos mecanismo de Deus, para que a gente acorde, vai para frente. Deus não criou nada, nós não fomos criados para ficar parado, inerte, não fazer nada, deixar a vida passar, deixar a vida me levar, né? Que a gente fica acostumado, né? Não é levar a vida a gente tem que aprender com ela, tem um sentido das coisas. Então, provas são coisas que são situações, são recursos de crescimento espiritual. Quando os pais nos dá provas, situações que nós passamos, é que com elas nós vamos aprender algumas coisas. Né? Entender algumas coisas. E expiação são coisas de encarnações que nós fazemos, retornamos para fazer reparações. Né? São resgates. E provas é aprendizado. Mas passar pelas provas, às vezes, é complicado. A senhora concorda comigo? Que é complicado passar pelas provas, às vezes. Causa tristeza, às vezes. Complicação. Né? Passar por determinadas provas, às vezes, traz um desânimo. Né? Uma angústia na gente, uma aflição, a gente não sabe como que sai daquela situação. Tem provas, às vezes, complicadas, né? Que demora para passar. Às vezes você tá, às vezes, desempregado, numa situação difícil, conta para pagar, inúmeras coisas, trazer comida para casa, inúmeras situações, e a coisa fica lá, 1 mês, 2 meses, você não conseguindo, né, um trabalho, e aquilo vai te afligindo, parece que nunca termina aquela situação. Então, quando a gente está dentro de uma prova, às vezes, parece que nunca termina aquilo. Né? E, na realidade, as coisas, essas provas o Pai colocou para que a gente aprenda. Nós não somos as provas, nós não somos aqueles momentos difíceis, nós passamos por eles. Quantas coisas o senhor já passou na vida? Muitas coisas, ou não? Muitas coisas boas. Não passou? Já foram também. Está lá na lembrança. Às vezes dá vontade de te lembrar, não dá? Mas e quantas coisas ruins também já não passaram? Que a gente também nem tem vontade de lembrar, mas já foram. Né? Isso vem provar o quê? Que a gente não é o problema. A gente não passa. O problema não é para ficar com a gente. Nós passamos por eles. E cada um deles vai trazendo. Nós vamos ficando mais fortes. Vai modificando a gente, vai transformando, vai nos transformando. Então, as provas, as coisas que nós passamos é para nos transformar. Mas quando nós estamos ali naquela situação de tristeza, de angústia, diante da prova que não sabemos, precisamos sair daquilo e não sabemos como, né? E a gente entra naquele processo o primeiro processo, às vezes difícil, né, que a gente entra, é um processo da autoobsessão. Nós entramos naquele processo de só pensar no problema. Já viu que às vezes a gente sai na rua conversando com o próprio problema? Né? A gente sai na rua falando com um ser imaginário. Né? Ele está falando com um sujeito chamado problema, né? Que é ele mesmo que está ali falando com o sujeito e não conversa, e não vê mais nada na vida, ele só fala com aquilo, está na tristeza dele, naquela angústia, naquela aflição. Quando o sujeito está nessa situação, aí a consequência disso é melhorar ou piorar? O que vocês acham? Piorar ainda mais. Né? Quando ele entra no processo da tristeza, da angústia, ele vai piorando ainda mais.
né? Ele vai entrando no processo de auto-obsessão, e aí as coisas começam, né, a piorar, porque ele está emitindo uma energia totalmente ruim. O pensamento dele está totalmente ligado àquela situação de tristeza, de angústia dele. E aí as coisas começam a piorar um pouco mais. E além dele estar com toda essa tristeza dentro dele, e às vezes até passando pelo próprio corpo físico também, já começa também a refletir no corpo físico. Né? Começa a ter problema gástrico, inúmeros outros problemas, né? Na garganta, não sei aonde, tudo começa a dar um monte de situações no físico dele. Ainda ele começa a ter ainda algumas influenciação espiritual. Porque no plano espiritual vocês acham que a gente desencarna, vai todo mundo estar numa boa? Quem acha? No plano espiritual, quem somos nós? Somos nós mesmos, né? Ou seja, nós somos o que somos. E quando a gente desencarna, a gente não é nada melhor do que agora. Ah, mas não cria uma asazinha, não vai criar asa nenhuma, né? E nem vai criar chifre, nem vai ficar vermelho, nada disso. Fica tranquilo, não precisa ir para o céu nem para o inferno. Nós somos o que somos. A nossa consciência já é um inferno ou um céu dentro de nós. Né? A nossa consciência, fica tranquilo que ninguém vai cobrar nada. Não tem aquele juízo final que o pessoal vai... Tem gente que acha que vai achar lá um tribunal lá na espiritualidade. Né? Um juiz, né? Um promotor, um advogado, sei lá, um júri, um pessoal que vai te julgar. Se vocês forem para o plano espiritual e ver lá um tribunal, você vai, epa, alguma coisa deu errado. Né? Quem leu aquele livro Libertação vai ver lá que o sujeito entrou no tribunal, mas vai ver que o tribunal era formado de espíritos sofredores, né? Que se achavam no direito de julgar o próximo. Mas ele não tinha nada a ver. Ele entrou numa fria, num lugar... né? Então a gente precisa... Quem é o nosso grande julgador? Nós precisamos de quem é que julga a gente? Nossa consciência. Nossa consciência. E podem ter certeza de uma coisa. Não existe juiz mais bravo, juiz mais implacável do que a nossa consciência. A hora que a gente cobrar de nós alguma coisa, a gente não é... A gente condena a gente de uma forma e passa uma pena brava. Pode ter certeza. É que nem quando a gente entra numa situação, não sei se vocês já sentiram, uma situação às vezes de remorso, uma coisa que você fez se sentir culpado, você quer reparar aquilo de qualquer jeito. Você fala, eu quero reparar. Às vezes você reencarna querendo reparar aquilo. De qualquer forma, porque você chegou a uma consciência de ver que aquilo foi errado, você prejudicou alguém, aquilo deu uma situação difícil. E você quer reparar aquilo. A consciência evolui. A nossa consciência vai evoluindo. Né? Isso chama-se o quê? A expiação, quando a gente volta para reparar alguma coisa que a gente está dentro da gente. Nós queremos reparar aquilo. Nós queremos reparar. A vida é um conjunto de situações, toda em nosso benefício na realidade. As provas é para a gente aprender e as expiações também é para a gente resgatar coisas, para a gente se aliviar. Sentir que a gente cumpriu aquilo, resgatou aquilo, reparou uma situação. Né? Então, todos nós estamos nesse mundo para aprender, crescer e aprimorar. Mas nesses momentos aqui difíceis da vida, mas as provas, como nós estamos falando, não são fáceis. São complicadas. Às vezes são bem complicadas para nós. E a gente entra nos processos obsessivos e às vezes a gente entra o quê? Nessa influenciação espiritual, porque os espíritos, como nós estávamos falando, eles são espíritos que estão na espiritualidade, que também podem estar sofrendo. Está com angústia, passando também a mesma situação na espiritualidade. Eles levaram daqui para lá. E aí quando eles vêm, quando eles se sentem, né, com alguém que tem uma afinidade com essa mesma tristeza dele, eles chegam mais perto. Opa, consegui um companheiro, né? Alguém que pensa como eu. A gente gosta de pessoas que pensam, né, mais ou menos na nossa faixa. A gente gosta de pessoas que entram na nossa faixa. Né? Veja só, quando a gente cumprimenta uma pessoa e pergunta como você está, e ela começa a falar. Se você chegar para ela e falar assim, olha, minha situação está difícil. Né? Você vê só, a coisa está difícil em casa, não está fácil. Né? Eu perdi o emprego,
Depois a minha mulher em casa ela caiu na escada, quebrou a perna, né, deu um problema difícil, ela foi para o hospital, no hospital aconteceu que ela caiu da maca também, quebrou a outra perna, né? Depois o médico errou, deu uma injeção errada nela, acabou pegando hepatite, eu não sei o que eu faço, a vida está difícil, o governo não sei como é que faz, as coisas... Começa. Depois que a gente fez aquele rol de situação difícil, o outro fala assim, coitado, você realmente sofre. Você não fica alegre? Dá a impressão que o outro te entende. Ah, esse é meu amigo, né? A gente gosta daqueles que chegam, esse é meu amigo. Agora, se o sujeito chegar e falar assim para nós, nossa, mas você vê o que você está fazendo também? Você trata as pessoas, porque a coisa está difícil para você, você trata a coisa dessa forma ríspida, você é mal-humorado, você não faz aquilo, você é triste, né, com as coisas da vida, você não vê a alegria das coisas, você não vê nada. É claro que as coisas vão acontecendo assim. Como é que a gente fica? Fica bravo. Pô, o que é isso? Não quer mesmo. Esse cara não é meu amigo, esse sujeito não é meu amigo, não é verdade? Então nós gostamos daqueles... Então nós entramos com aqueles que nós temos afinidade. Vocês concordam? Aí os espíritos já chegam lá, já tem gente que já entra já com o espírito assim, né, com a mão já no ombro dele. Meu amigão, né? Já anda com ele, né? Às vezes, quando você chegar em casa, entrar na poltrona e sentar lá e assistir televisão e ver que a poltrona abaixou um pouquinho, é porque tem um colega do lado, né? Quando não tem espaço, se você sentir que as pernas tem um peso em cima dela, porque ele sentou em cima do colo da gente. Então, espíritos vão ficando perto da gente também, ficam afinidade, habitam a casa da gente também. Né? Habitam a nossa casa, porque tem afinidade conosco. Gostou. Pensam iguais. Né? A gente começa aquele processo de pensar igual. Todo mundo é igual. Isso é para a gente perceber, pessoal, uma coisa muito interessante. Os nossos pensamentos, a força que nós temos, o poder do pensamento. Jesus já falava desse poder que nós temos. Nós temos. Né? Ele falava com relação à fé até. A tua fé te curou, tua fé te salvou. Ele já falava que olha o poder que você tem de resolver sua vida. O sujeito falava, obrigado, a tua fé, você resolveu. Jesus não era daquele tipo, falar, eu te salvei, eu fiz isso por você. Não era isso, você fez isso por você. Ele colocava para nós um poder enorme na forma como a gente pensa. E chegava ao ponto, quem vê a parábola da figueira seca, né, na segunda parte, ela está lá, ele falava o seguinte, olha, aquele que fizer a coisa com fé, né, mais ou menos essas palavras, com fé, mas com fé sem duvidar mesmo, sem titubear. As coisas acontecem. Se você disser para esse monte sair para o outro lado, já vai para o outro lado. Quer dizer, as coisas vão acontecer. Jesus falava bem claro dessa forma, colocando o poder dos nossos pensamentos. E que os nossos pensamentos, eles vão ter consequências, eles vão concluir, eles vão ter um resultado. Então, precisa tomar muito cuidado com o que nós pensamos. É muito importante, se a gente entrar no processo da tristeza, da angústia, do conflito, a ideia é o quê? A ideia é que o desânimo vai aumentando cada dia mais e quem está alimentando aquilo é a gente, está alimentando de tal forma ao ponto que nós vamos chegar num ponto que vai ficar cada dia pior. Né? Quem está fazendo tudo aquilo? Os nossos próprios pensamentos estão fazendo toda essa situação. Nossos pensamentos são tão fortes que a gente impregna até os nossos objetos. Vocês já viram falar de médium psicômetra? Médium psicômetra, que tem psicometria, é o seguinte, ele pega um relógio de alguém, pega o seu relógio, por exemplo, ele consegue identificar, né, como que era aquela pessoa, a energia que nós depositamos no próprio objeto nosso. Então essa pessoa era uma pessoa angustiada, triste, outra já era mais alegre. Pegando o nosso objeto, nós impregnamos ali a nossa energia na nossa roupa, nas nossas coisas. Ele consegue ver. Né? Você vê como é que é forte os nossos pensamentos nas coisas. Né? Então, e por isso que é importante a gente prestar atenção. Né? A questão de pensamentos, né? Em casa. Se a gente quer uma casa com um bom ambiente, como é que nós devemos fazer? Tem gente que pega a casa e faz o seguinte, não, minha casa tá boa, vou chamar o padre, o espírita, o pastor para benzer ela. Mas a casa é o quê? A casa é tijolo, é cimento, não é verdade? A casa não pensa. Quem é que faz o ambiente dentro do lar?
Os habitantes da casa. Casa não tem culpa, coitadinha. Né? Casa é casa. Casa, graças a Deus, existe ali para a gente se abrigar dela. Casa é maravilhosa. Agora, os habitantes precisam mudar a cabeça. Transformar. Se você quer levar paz, como é que você tem que... Todo mundo quer paz aqui? Quem quer paz, levanta a mão. Você não está querendo, hein? Ela fez assim só. Como que a gente faz para ter paz? Quem quer paz, precisa dar paz, levar paz, pessoal. Como é que você vai ter paz se você chega em casa e começa a gritar com todo mundo? É mal-humorado com todo mundo, não conversa com ninguém dentro de casa. O que vai ter de retribuir essa situação? A mesma coisa. Quando nós queremos alguma coisa, precisamos de dar essas coisas para nós. Quer alegria? Precisa ter mais alegria também. Né? Precisa ter mais paz dentro de si. Precisa levar mais seus pensamentos, procurar coisas boas, né? Ler um bom livro, ver um bom filme, ver uma boa conversa, uma coisa boa para elevar a nossa cabeça. Nós precisamos de cortar coisas que nos tiram essa tristeza. Porque ela não leva a nada, não soluciona nada, não ajuda em nada. Né? Então, é muito importante a gente perceber com o que nós vamos levando a vida. Jesus sabia dessa situação nossa, da dificuldade das nossas provas. Evidentemente que nós, espíritos aqui da Terra, somos espíritos ainda que temos um nível um pouquinho baixo ainda de crescimento espiritual. Né? Por quê? Nós temos muito orgulho. A senhora tem orgulho? Poxa, muito bem. A senhora tem tudo isso? A senhora também tem vaidade? Nossa. Você tem ciúmes, hein? Tudo nós temos isso. Ou quem não tem? Não é vaidoso, orgulhoso. Isso aí ajuda em alguma coisa, pessoal, para a gente melhorar? Só atrapalha. Só atrapalha. Nós não corrigimos, nós não melhoramos, nós não sentimos mais lucidez dentro de nós. Nós não crescemos porque nós somos impedidos pelo nosso próprio orgulho. Né? Quantas vezes a gente fala de negócio de perdão? Perdão quando a gente não perdoa porque ele está ofendido. Ofendido, ele é ofendido. Por que você se ofendeu, meu irmão? O que aconteceu que você se ofendeu? Se ofendeu porque mexeu lá no brio dele, no orgulho dele, né? E ele não quer, mexeu no meu brio, no meu orgulho, aí ele fica ali, ele sofre, ele sente dor, porque o orgulhoso sofre, ele sofre. Por isso que Jesus recomendava a humildade. O humilde é mais alegre da vida. Porque o humilde ele está aberto para as coisas. Né? O orgulhoso está fechado. O orgulhoso é o seguinte: eu sou desse jeito mesmo. Eu sou assim. A vida é assim mesmo, é triste, é complicada. Então, se ele acha que é assim, como é que a vida vai ficar? Assim mesmo, é do jeito que a gente acha. Né? A vida é complicada, a vida é triste. Eu penso desse jeito. Ninguém me muda, ninguém muda o que eu penso. Ora, se ele pensa assim, é assim. E o humilde? Humilde, não, peraí, a vida pode ser diferente, não precisa ser sempre assim. Aí ele abre a cabeça para novos caminhos. Qual é a probabilidade de ser mais feliz? O humilde ou o orgulhoso? Pode abrir um monte de leque de caminho. O orgulhoso só tem aquele que ele acha que é aquele. Quem vai ser mais feliz? Humilde. Conclusão. Né? Jesus recomendava coisas para nós, não tinha nada de místico, é coisa para a gente pensar, porque dá para a gente chegar em pontos melhores na nossa vida. Mas ele sabia da nossa dificuldade devido ao nosso baixo grau de evolução espiritual diante disso. Né? Então ele veio até nós. Quando Jesus veio até nós, ele veio para tirar nossas provas? Porque nas preces da gente, nas suas preces você pede para tirar suas provas? E se estiver doente? E se estiver com dificuldade? Você pede para tirar aquela prova? Mas quem te deu a prova? Quem deu a prova para nós, pessoal? Deus não deu a oportunidade de nós passarmos pela prova, porque nós estamos para aprender. Né? Mas quando chega aqui, nós queremos que tire essa prova, justamente o que é o nosso aprendizado. Né? Nós viemos para aprender com a prova. Deus dá a prova, depois a gente faz uma prece. Não, me tira a prova.
e não queremos nada. Então a dificuldade da gente, nessa situação da angústia que a gente ia sentir, da tristeza que a gente ia sentir, porque a gente ia para combater isso dentro de nós, tirar o nosso orgulho, tirar a nossa vaidade, tirar o nosso egoísmo, ia ser complicado. Nós vamos sentir essa angústia dentro da gente. E aí, ele veio até nós. Então ele não veio para tirar as provas da gente, veio para quê então? Ensinar a esclarecer. Mas vocês já repararam uma coisa? Ele veio para ajudar a gente a passar pelas provas. Ele veio ajudar a gente a passar pelas nossas expiações. Quando a gente tem os ensinamentos de Jesus Mestre dentro de nós, ou a gente reflete sobre ele, a gente sai forte, a gente sai corajoso para enfrentar a vida, não é para fugir dela, para enfrentar. Dá coragem para a gente, dá otimismo, ou não dá? Quando a gente lê o Evangelho, faz um Evangelho, não sai mais com harmonia, não sai mais forte, sai assim parece, oxa, parece que se tirou um alívio de nós. Nós entramos um alívio dentro de nós, sentimos um alívio dentro de nós, não sentimos ou não? Que Jesus dizia, né, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, né, porque eu lhe darei o descanso a vocês. Que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não é isso? Ou ao contrário? Mas é isso mesmo. É a mesma coisa. É suave. Nós nos sentimos bem. Né? Por isso que nossos processos de melhora interior, pessoal, é o processo de melhorar-se. Nós estamos aqui neste mundo no processo de melhorar-se. De tirar de enfrentar as coisas. A nossa vida é uma vida de constante desafios. Quando você sair dessa prova, como nós já saímos de várias provas, várias situações difíceis, isso significa que você não vai pegar uma outra? Hã? Porque saindo dessa prova, vocês vão encontrar mais uma ou não? Vão ou não vão? Mas tão forte para conseguir passar por elas? Aí que vem o negócio. Para essa prova você está mais forte. Nós saímos de outra e entramos mais em uma, mas pode ser, mas aí nós já estamos mais fortes, um pouco mais fortes, mais para entrar nessa situação e sair melhores. Então, a vida é um constante desafio mesmo. Deus em constante desafio para nós. Nós precisamos, quando a gente aceita os desafios, isso é interessante. Quando tem uma coisa difícil para vocês, para nós, isso para mim é maravilhoso. Eu sempre penso nisso. Às vezes umas complicações que chegam na minha vida, eu falo assim, eu vou aceitar esse desafio, sim, sem tristeza. Vou fazer, vou até o fim. Não sei o que vai dar, mas eu vou embora, vou nela, vou nele. E quando vê, você resolve. E você não ficou triste, não despendeu tristeza com, né, energias ruins, não fez nada disso, não ficou se lamentando, não ficou se queixando, se murmurando da vida. Quando vê, resolveu a coisa. E você, puxa, resolvi. Nem pensei que ia resolver quando começou isso. E resolve mais rápido. Mais rápido. Então a gente não precisa ter medo das provas, das dificuldades que nós vamos encontrar. Nós temos que ter energia boa para enfrentar essa situação. Alegria. Buscar coisas que nos dê mais força dentro de nós. Sentir alegria é coisa boa. Coisa de Deus. Coisa otimista. Quem é alegre está em paz com Deus, porque ele está o quê? Ele crê em Deus. Se nós pensarmos bem, a tristeza significa o quê? Uma falta de crença, uma falta de fé. Ou não é? Uma dúvida muito grande que dá em nós. Nós ficamos com dúvida. E quando nós temos em dúvida, nós ficamos não sabendo se vamos para cá, se vai para lá, vai para cá, para lá, para cá. E você fica rodeando, né, e não sabe onde vai, para onde vem. Aí que as coisas complicam. Então, já levantar bem, comece a vida levantando sempre bem. O hábito de levantar já mudar um pouco os nossos pensamentos, já começar agora. Quando é que nós temos que mudar, pessoal? É amanhã ou o ano que vem? Quem quer mudar, acha que o ano que vem vai ser bom? O ano que vem só vai ser bom se tiver o quê? Se a gente for diferente.
Porque se a gente entrar o ano que vem com a mesma cabeça do ano passado, o que vai acontecer? Vai ser igual. Isso é igual. Né? Tem gente que fica fazendo plano para o ano que vem, mas faz o plano para agora. É agora. Qual é o nosso momento? Agora. O momento é agora. Já chegar um pouco diferente dentro de casa, já levanta diferente, já olha as pessoas diferentes. As pessoas de casa, né? Os familiares. Né? Quem é casado? Já olha para o marido ou para a mulher dentro do lado. Já faz um poema. Meu amor. Dá aquela levantada de sobrancelha assim. Você é a luz. Você é a luz que Deus colocou na minha vida. Quem fala isso pro marido? A senhora fala isso pro seu marido? Quem é que fala? Você fala isso pro seu marido? Olha, tem que falar a verdade, hein? Nós estamos no centro espírita. Os espíritos estão vendo, hein? Então. Nós temos que levar a alegria para todo mundo. Aí chega lá. O outro já pode até se sentir um pouco assim, falar, nossa mãe, nunca ouvi falar isso na minha vida, porque a gente não vai falando. A gente passa uma vida sem falar uma coisa boa um para o outro, do lado, pessoal. A gente já levanta e fala, pagou aquela conta? Fez a comida direito? Nós já começamos só a dar obrigação para o outro, cobrança, não sei o quê. Que isso? Né? Onde que nós vamos parar com isso? Então chegar na hora, fala uma coisa boa um para o outro. Né? Abençoar um outro, meu amor, nós estamos aqui, né? Você é a luz que Deus, você é um recurso de crescimento espiritual. Eu soube lá no Centro Espírita, Casa do Caminho de Santana, que você é o recurso de crescimento espiritual que o Pai colocou na minha vida e eu agradeço. Agradecendo as coisas. Já levanta cedo com bom humor. Tem gente que às vezes a gente fala assim, o sujeito levanta bem, dorme bem, quando levanta de mau humor. Ele levanta de mau humor. Pô, mas onde você foi à noite então? Você estava dormindo? Né? A gente não sabe, dá a impressão que o sujeito foi, dá a impressão que ele foi plano espiritual, porque quando a gente dorme, a gente se libera um pouco do corpo, né? E ele deve ter ido para um lugar terrível. O pessoal deve ter corrido atrás dele, alguma coisa, né? Porque para chegar desse jeito assim, acordar desse jeito, com raiva, com mau humor, de onde você foi à noite, meu filho? Né? Então a gente dorme, tem que levantar bem, levantar com calma, já levanta com calma, bom dia, abençoo, já vai, né? E com calma. Isso significa o quê? Significa que nós não vamos encontrar problema na vida? Não significa isso. Vamos encontrar, só que nós vamos estar como? Mais fortes, né? Mais otimistas, com vontades, conhecendo as coisas, com mais calma nas coisas, sem desespero, sabendo que aquilo não é aquilo, aquilo é para a gente resolver, não é para a gente ter medo das coisas. Deus não dá coisa para a gente ter medo. Quem crê em Deus, não precisa, na realidade, nós não deveríamos ter medo. Agora, quando o sujeito já levanta de mal-humorado o pensamento, já começa aquelas cobranças. Já levanta com... tem que levantar segunda-feira, já tem que ir para o serviço, encontrar aquele chefe. Aí já levanta a primeira coisa. Geralmente ele já bate a canela na cama ali, né? Aí já sai... Aí ele, quando vê, ele já pisa no pinico cheio, faz aquela... Já sai todo nervoso, já sai brigando com o meio mundo, né? Se pegar o carro, vai dar barulho no meio da rua, vai xingar. Que isso? Começou já o dia dele assim. Então nós não precisamos começar o nosso dia assim. Isso é difícil para nós, às vezes, no nosso dia a dia. A gente sabe que é complicado para todos nós, mas isso a gente tem que... É um hábito, a gente tem que começar a se policiar nisso, tem que começar a perceber. Porque quem vai ser beneficiado com isso? Nós mesmos. Né? É abrir o seu coração para o dia. Abençoar as coisas. Abençoar o filho. Abençoar as coisas da natureza. Né? Às vezes a gente passa dentro de casa, a gente não percebe as coisas que estão do lado. Estão na vida, tudo para a gente se alegrar um pouco. Tem uns passarinhos que cantam lá perto de casa que às vezes eles sempre me acordam, né? Mas aí eu vejo que as pessoas passam perto dele, eu fico vendo que árvore que esse sujeito está, né? E nunca vejo ele. Mas de ver que as pessoas passam direto, ninguém vê uma coisa que às vezes encanta a gente. Tudo a gente precisa ver entrar um pensamento melhor dentro de nós, pessoal. Quando a gente vê um bom livro, uma boa coisa,
Se a gente tiver obsessor, quem é que você acha que o obsessor vai gostar de acompanhar a leitura nossa? Esse sujeito está lendo esse livro aí, mas que livro chato, como é que chama? Evangelho, chama não sei o quê, lendo outra coisa. Ele se distancia da gente. Então a gente precisa estar o máximo possível envolvido em coisas boas. Ligar uma televisão, ligar uma outra situação, que infelizmente as televisões quase todas estão muito ligadas em trazer coisas que muita tristeza para a gente. Não acrescenta nada. Vê coisas que nos acrescentam. 5 minutos? Agora que eu estava começando. Pessoal, ninguém falou nada, mas nós estamos abertos aqui. Pode fazer perguntas à vontade, aproveitem. Aproveitem. Mas vamos fazer, né? É bom a gente conversar. Se alguém quer falar alguma coisa, pode falar, tá? Opa! Você estava falando da questão do mau humor. Você acorda de mau humor. Alô, alô. Desculpa para o pessoal da Obrigado. Marcos, continuando. Você estava falando na questão do mau humor pela manhã. Né? Parece que você no sono for para aquelas regiões inóspitas, que correr atrás de você. Primeiro que dá uma impressão, quando né? você vai nessas regiões inóspitas, eles correm de você. Porque você tem a luz que eles não têm. Esse mau humor... ele tá achando que tem luz, hein? Você vê como é que é a situação do outro lado. Mas que lugar terrível, então, hein? Mas você vê, a gente sempre acha que tem luz, mas quando a gente vai para um lugar que não é bom, só se a gente for. A gente só tem luz para um lugar que não é bom se a gente for numa missão. Né? Então você vai como uma pessoa mais missionária para fazer algum trabalho naquele lugar. Né? Aí você faz o trabalho. Agora, quando você vai espontaneamente para um lugar que não é bom, isso significa que a gente é o quê, pessoal? Está na mesma faixa. Está na faixa. Entendeu? Mas deixa eu só complementar. Aí você acorda com esse mau humor, isso não quer dizer que você esteve lá e correu atrás de você. Não, nem sempre, mas... Não, mas sempre. Quer dizer que você continuou na Terra, continuou preso no teu corpo e não fez nada para resolver o teu problema espiritual e muito menos, porque tem que começar a entender o seu estar na Terra. Exatamente. A gente precisa de começar a entender as coisas. Quando a gente começa, a gente tem que levantar bem e estar bem, o máximo possível. Né? Pensamento é tão interessante que eu estava lembrando da literatura do André Luiz, né? Do espírito de André Luiz. Ele, quando ele ia passar, às vezes ele tinha missões em lugares onde os espíritos eram assim, muito sofredores, né? Uma situação muito difícil para eles. Estavam indo preso a muitas coisas, presos às angústias. E isso, pessoal, preso à angústia, preso à tristeza, preso a essas coisas que são nossas aqui, é uma dificuldade na espiritualidade para o espírito. Né? O livro dos Espíritos, inclusive, diz o quê? Que quando a gente vai desencarnar, a gente desenlaça do corpo. E uma das grandes. E esse desenlaçar do corpo, a gente sofre uma certa perturbação. Isso deve ser mesmo, não tenha dúvida. Nós somos encarnados, de repente você está desencarnando, sofre uma perturbação. Mas. Só que esse. E quanto tempo demora essa perturbação? Depende do indivíduo. Mas depende do quê? Da sua ligação com as coisas aqui. Com as coisas. Quando você está mais ligado às coisas aqui, você fica com mais dificuldade até no desenlace do desencarne. E quando você passa para o outro lado, conseguiu já perceber que você está do outro lado, você ainda está sentindo aquelas situações dentro de você. Aquela angústia, né? Aquela tristeza. E isso porque nós que temos que fazer as nossas mudanças mesmo, perceber as coisas, querer a mudança. Só isso, só. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando até o que o Marco falou aqui, ele falou, poxa, falta fé quando a gente acorda de manhã, ou quando a gente tem problemas, e a gente sofre com as dificuldades, tem dificuldade de superá-las. Eu estava lembrando, na época de Jesus, quando as pessoas eram condenadas para ir para
ser comidos por leões, a fé deles era tanta que eles iam cantando, né? É. Incrível. É muito difícil. É claro, pessoal, é difícil a gente falar, às vezes, de fé na situação difícil. Imagina só, o sujeito está lá desempregado, doente, conta todo dia chegando em casa, 5 filhos passando necessidade, e fala para ele, ó, tenha fé. Coitado, ele fala, não é difícil você falar isso para ele, né? Mas a situação da gente, ele tem que trabalhar isso dentro de nós. Então é difícil às vezes falar da fé diante de uma situação difícil. Por isso que Jesus veio justamente por essa situação. Porque nesse momento de dificuldade, que o sujeito não está vendo uma saída, onde a tristeza já invadiu o coração dele, né? Invadiu de tal forma que ele não está conseguindo sair. Aí quando a gente lê o Evangelho, lê a situação que a gente vê que nossa vida tem um sentido, que as coisas não são isso só, que aquilo passa, porque tudo na vida passa mesmo. Aí a gente se sente mais forte com as coisas. Eu não sou esse problema que eu estou em dificuldade material, estou numa situação, na minha saúde não está boa, mas saber lidar com tudo isso, sabendo lidar com isso vai fazendo com que isso é processo de crescimento nosso, de melhora nossa, interior, que é o que nós viemos buscar aqui. Né? Nós encarnamos para buscar saúde? Até porque a saúde vai embora com o tempo mesmo, pessoal, ou não vai? O corpo deteriora. Né? O apóstolo Paulo não dizia que ainda que o corpo pereça, o espírito renova-se dia a dia, ele dizia. Né? O corpo vai indo com o tempo. Pode ir na academia, ficar fortão, pode botar creme, pode botar não sei o quê, fazer plástica. Desencarna do mesmo jeito e a coisa vai embora. Né? Nós não viemos para isso, pode fazer o que você quiser. Uma hora a gente desencarna. Então a vida tem um sentido, o período que nós estamos aqui. Né? Nós não viemos para as coisas, nós usamos as coisas, a matéria. Nós estamos no mundo material. O mundo é material, por isso que a gente se confunde. Como a gente esquece que é espírito, nós somos do mundo material, mas o mundo material ele serve a nós que é espíritos. Porque nós somos o quê? Nós somos espírito ou corpo? Ou nós somos os dois? Quem acha que nós somos só espírito? Ou corpo? Pode levantar a mão. Quem acha que nós somos dois? Os dois. Só corpo. Bom, pelo menos aqui o pessoal acredita no espírito, né? E quem acha que a gente é só espírito? Quem nós somos? Nós somos espíritos. Nós estamos no corpo. Porque se nós fôssemos os dois, quando a gente reencarnasse, a gente perdia metade nossa. Né? Nós somos só um. Nós somos espíritos. Então a gente tem que... A gente tem que a vida é material, mas ela está servindo a nós, espíritos, por um motivo só. Só existe um motivo que nós estamos aqui. No momento. Então, o corpo ajuda ele aqui. Mas o espírito vive sem corpo? Vive. E vive sem o corpo. Mas o corpo vive sem o espírito? Não. Então, o espírito, na realidade, ele não depende do corpo para existir. O corpo é como nós estamos numa casa. Né? Uma casa, a gente pode viver fora da casa. Agora, a casa é a nossa casa, onde a gente vive lá dentro. O corpo, ele serve ao espírito. Ele serve ao espírito. Ele está servindo a nós. Por isso que nós precisamos cuidar dele direitinho, dar saúde para ele, da higiene, da tudo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Porque ele está ajudando a gente. Está ajudando a nós que é espírito. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Ir no médico, fazer as coisas direitinho, tomar o remédio que precisar. Isso é manutenção do corpo. Mas ele vai indo assim mesmo. A gente dá graças a Deus pelo corpo que nós temos, independente de situação que esteja. Ele está servindo a nós. Deus deu para nós. Né? Bom dia. Bom dia. Só queria complementar, ou caso você possa me corrigir. Às vezes a pessoa se encontra numa situação tão complicada e às vezes uma palavra de carinho, afeto, aumentem muito o potencial dessa pessoa. A fé é algo que não tem como ser mensurado. Não é palpável e é invisível. A pessoa que está passando por uma situação e você leva um momento de fé para essa pessoa, às vezes aquilo que era o necessário para ela voltar.
Não tenha dúvida. Mas aí tem uma coisa muito interessante que ele falou, né? Todo mundo está aberto para escutar? Quantas vezes você não quer ajudar uma pessoa, sai para uma orientação, sai de um ouvido, sai para o outro? Quantas vezes a mãe não quer ajudar um filho e o filho não escuta com uma boa orientação, né? Ou um pai? Quantas vezes tantas coisas? Para você estar, primeiramente, aberto a escutar, isso que é interessante. Quem é que está aberto a escutar? O humilde. Aquele que está com um processo mais de humildade. Por exemplo, nós todos estamos aqui. Esse é um processo de humildade nosso. Né? Nós estamos querendo, ouvindo, né? Ninguém está sendo ditador de nós, estamos ouvindo e trocando informações. Mas é muito interessante. Mas sempre, só uma coisinha, é sempre importante a gente levar uma palavra boa. Ajuda sempre. Mesmo que o sujeito esteja orgulhoso, pode ser que ele não tenha, está fechado, porque a gente se fecha. É isso, o problema dele é o mais difícil, a vida dele é a mais ruim, não sei o que lá mais, tudo para ele é ruim. Por mais que você fale, o sujeito... Mas a sua palavra, de alguma forma, ficou ali. Tá? Pode ser que na hora não tenha nada, mas no momento aquilo ajuda ele. No momento H, ele lembra de você, daquilo que você fez. Naquele momento não, mas posteriormente pode ser que aquilo sirva em muito. Então é importante a gente sempre falar. Mesmo que não seja escutado na hora. Não falar cobrando, mas falar ajudando. Exatamente. Eu acho que é fundamental também quando as pessoas começam a entender que o problema vem delas mesmas. Que a gente, que você falou no meio da palestra em algum momento, que a gente, às vezes, muitas vezes, ou 100% das vezes, é que se coloca na situação difícil. Mesmo as financeiras, mesmo uma perda de emprego. O que levou à minha perda de emprego? Talvez foi alguma ação minha que eu tomei errado. Então, a partir do momento também que as pessoas começam a se dar conta que os problemas delas são elas mesmas que procuraram ou que causaram de alguma forma e que só elas mesmas vão conseguir tirar elas da situação, eu acho que ajuda. Porque muitas vezes as pessoas estão numa dificuldade ou num problema, ou numa situação, e ficam colocando sempre a culpa no outro. Seja no obsessor, ou seja no patrão, ou seja no cara que bateu no carro dele, ou seja... a culpa sempre é do outro, a culpa nunca é minha. Nós estamos no tempo da terceirização. Está para ser até votado no Congresso. Então, a gente vai terceirizar a culpa também, né? Mas então a gente vê... Então a gente vê o quê? A gente vê que a gente gosta de terceirizar as culpas, mas o importante é o seguinte, a gente a questão talvez nem seja de culpa, né? Mas a gente procurar sempre, porque quando acontece alguma coisa na vida da gente que parece que puxa o tapete, é para a gente mudar, pessoal. Nós não nascemos para ficar do mesmo jeito a vida inteira. Ninguém nasceu para ficar igual a vida inteira, pode ter certeza. Não é só aparência física, espiritualmente. É isso que nós vamos mudar. Você acha que a gente reencarna para ser o mesmo da encarnação passada? Então não tem sentido encarnar. E nunca é tarde, né? Não tem a dor. Não, mas a gente não morre nunca, né? Quando que a gente vai morrer? Quem vai morrer aqui um dia? Sabe quando que o senhor vai morrer? Nunca! Quer dizer, a encarnação hoje é tempo, o senhor é tempo para ela, é tempo para mim, tempo para qualquer lugar, para qualquer um aqui. Tempo para qualquer um. E até porque a gente nem sabe quando vai desencarnar, né? Às vezes tem até tem pessoas que desencarnam com pouca idade, outros ficam com bastante idade. Todo segundo nosso aqui é importante. Todo segundo nosso aqui é importante. Para ir adiante, querendo transformar. Né? Não tem... Às vezes as pessoas, né? Porque o mais novo fala, eu estou muito novo para aprender isso aí, não deixa para lá. E o mais velho fala, já estou muito velho. Quer dizer, então, um mais novo, mais velho, ninguém começa, né? Então, não tem, todo mundo, nós estamos aqui para... O momento nosso é agora, pessoal. Transformar, mudar, né? E levar a vida com mais alegria, com mais paz. Vou fazer a última aqui, que a gente já está... Tá. Essa aqui é da internet. Do Lourenço. Poxa. Tá? De quem? Do Lourenço. Está na internet. Certo. Tá bom? Nas horas de angústia e tristeza, você acredita que nos está faltando o próximo? Ele continua. O próximo, aquele que é lembrado em todos os livros da Revelação, em todos os livros sagrados,
lembrado em todas as assembleias que se fazem em nome do Senhor e que pedem que sejamos nele o nosso irmão, e a quem Jesus aconselhou a amar como a nós mesmos. Lembrando que quando nos relacionamos com as pessoas, o fazemos com humildade e respeito. O próximo, aquele que nos socorre nos momentos de sofrimento, de angústia, de tormentos. Nós nascemos também uma coisa muito interessante, falou do próximo. A gente sempre, quem doa coisas boas, sente também as coisas boas. Né? Quem faz alguma coisa de bom, também tem as coisas de bom para ele. Então, por exemplo, aqui você vê com o trabalho, por exemplo, que o Centro Espírita faz e ajuda ao próximo. O centro também recebe as coisas boas para ele. As pessoas que fazem seu trabalho recebem as coisas boas para ele. Às vezes as pessoas falam assim, quem é feliz? Aí tem eu sou feliz porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Mas se a gente pensar bem, né, nós temos na nossa vida, nós temos uma felicidade plena. Nós temos momentos felizes. Nós temos momentos bons, né? Porque a gente se achar feliz num mundo de tanta dificuldade, misérias, tantas coisas que a gente vê do lado, o sujeito fala, eu estou feliz. Quer dizer, é o egoísmo. Isso está até no, eu não me lembro se é no Evangelho, mas está o quê? Quando a gente se sente, como é que a gente, é um processo um pouco de egoísmo nosso, porque a gente está num momento às vezes bom, mas isso não significa que você pode às vezes estar em situações difíceis também, né? Então às vezes a pessoa está acontecendo tudo de bom com ela, estou empregado, estou com saúde, em casa está um relacionamento bom, está tudo maravilha, ela fala, eu estou feliz. Está todo mundo ruim do lado dela e ela está feliz. Né? Então a gente só é feliz quando todo mundo estiver feliz também. Essa é a realidade. No plano espiritual superior, lá não tem um infeliz lá no meio deles. Todos têm pensamentos elevados. Todos são felizes lá. Né? Então é muito importante a gente ver isso, o trabalho, o próximo, ver o próximo. Quando você passa a felicidade, é o processo de você sentir felicidade. Não dá, pessoal, não dá para ser feliz egoísta. Não dá. O egoísta ele não dá, não tem esse processo eu sou. A gente só é feliz quando a gente vê tudo está indo bem do lado também. E a gente participando disso. Falei bonito ou não? Quem acha que eu falei bonito? Quem falou, eu falei bonito, levanta a mão. A senhora não levantou, hein? A vaidade. Ela não quer me estimular a vaidade, né, gente? Tá certo. Só isso? Por enquanto. Acabou? Poxa. Obrigado por todo mundo. Ô, pessoal, próxima vez que ele falar para levantar, não levante. Não vamos estimular isso não, tá? Então, agora que nós tanto recebemos de conhecimento, vamos agora aproveitar esse momento de alegria íntima para a gente doar um pouco das nossas vibrações de amor, de paz, elevando nesse momento nosso pensamento em vibrações, para que essa vibração de amor atinja primeiramente essa casa de amor, todas as suas dependências e todos que aqui se encontram, trazendo alegria, tranquilidade, serenidade. E que essa mesma vibração se estenda por todo esse bairro, por todas as casas, e que as famílias na redondeza sintam essa energia de amor se expandindo, estendendo agora essa energia de amor por todo o nosso estado, pelos hospitais, os asilos, as casas, desde as mais ricas até as mais humildes, porque não são os bens materiais que nos trazem alegria, mas sim a nossa condição íntima, estendendo essa energia de amor por todo o nosso país, pátria do Evangelho, para que nós, irmãos, amigos, possamos, dentro dessa energia de amor, crescer, evoluir, caminhar para o bem. E por fim, vamos estender essa energia por todo o nosso planeta. Planeta vida, planeta escola, planeta de aprendizado íntimo.
para que todos nós, hermanados que estamos nesse amor divino, possamos caminhar cada vez mais em direção à luz divina. Que assim seja. Vamos agradecendo ao Pai a oportunidade do aprendizado. Que possamos, no nosso dia a dia, usar o nosso melhor com o nosso próximo, onde quer que estejamos. Que sejamos mais amáveis uns com os outros, na via pública, na família, no trabalho, para que dentro de nós se ilumine cada vez mais essa luz divina. Que assim seja.